Rodrigo Muniz pode render uma bolada para o Flamengo. Gonçalo Plata, depois de tanta conversa e história, enfim, vai voltar para o Flamengo. Flabasquete, não deu. Infelizmente, não deu. Acho que essa é a maior verdade, galera. É assim que eu tenho que falar. Bruno Henrique, jogador pode estar de saída do Flamengo. Everton Cebolinha na mira de time que JJ começou a comandar agora. Por fim, Papi dá entrevista à Forbes e eu acho que entendi o porquê ele pouco aparece. Quando abre a boca, segura. Horrível. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Se Landim, na gestão dele, aparecia direto falando sobre coisas que ele queria, sobre contratações, sobre futuro do Flamengo, BAP é totalmente o oposto, não é verdade? Verdade. Pouco aparece para as câmeras, pouco dá entrevista, pouco tá no burburinho do dia a dia do Flamengo. Mas, galera, aparentemente é a melhor coisa que ele faz. Porque quando ele aparece e dá entrevista, normalmente sai aquela, como a Ju gosta de falar, M, bem grande, mas muito grande. Primeiro, lá no início do ano, ele falou que a única competição que interessava ganhar o Flamengo era o Campeonato Brasileiro. Era prioridade para o Flamengo, até porque já fazia bastante tempo, ou faz bastante tempo, que o Flamengo não conquista. Agora, em entrevista à Forbes, ele diz o seguinte, que a prioridade do Flamengo é Campeonato Brasileiro e Libertadores. Que o Mundial ele não entende como sendo uma competição importante para o Flamengo. Na visão dele, para essa competição, o time deveria ter um elenco maior, cuidados médicos diferentes e a quantidade de jogos que o Flamengo disputa esse ano, 81, é basicamente incogitável. Essa possibilidade de entrar forte para disputar realmente esse torneio, ele não acredita que haja uma sustentabilidade para essa competição. Porra, galera, entendo assim, entrar para ganhar ou perder sempre está no contexto de qualquer clube. Agora, imagina o dono de uma empresa chegar para o departamento de vendas dele e falar, a partir de hoje eu não quero que você venda mais. Vocês não precisam mais vender. Onde vai parar essa empresa? Olha, galera, eu não acho legal esse tipo de comentário, esse tipo de fala. Ele fez isso no início do ano, ele está fazendo isso agora. Tem tantos torcedores empolgados aí com esse Mundial, jogadores também se mostram muito empolgados. Aí ele lança uma dessa, como é que fica a empolgação dessas pessoas, né? E um outro detalhe, é como dizem, né? Se for para fazer, faça bem feito. Se não for, é melhor nem ir. Nossa, o cara ele dá uma ducha de água fria toda hora, né? Verdade. Nossa, horrível, horrível. Detestei, de verdade. Bom, galera, seguindo com as notícias, depois daquela confusão toda nos bastidores, Flamengo e a Federação Equatoriana, enfim, chegaram a um entendimento sobre o jogador Gonçalo Plata. O atleta foi liberado da seleção e se reapresenta ao Flamengo na sexta-feira para dar continuidade ao seu tratamento do edema no joelho. Na noite de ontem, o Flamengo emitiu uma nota oficial que diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gonçalo Plata retornará ao Rio de Janeiro na próxima sexta-feira, dia 6, para dar continuidade ao tratamento no joelho.
A decisão foi tomada após reunião entre os departamentos médicos do Flamengo e da seleção equatoriana, realizada na tarde desta terça-feira em clima de cordialidade. Na ocasião, a Federação Equatoriana apresentou suas considerações e se desculpou por qualquer mal-entendido ocorrido ao longo do processo. O Flamengo agradece à Federação pela compreensão e pelo diálogo construtivo no desfecho do caso. A Federação Equatoriana também emitiu uma nota que diz o seguinte: a Federação Equatoriana de Futebol informa que após realização das avaliações médicas correspondentes e a reunião entre nossa equipe médica e a do Flamengo, foi tomada a decisão conjunta de que o jogador Gonçalo Plata permanecerá na delegação da seleção do Equador até a partida contra o Brasil. Após a partida, ele retornará ao seu clube para concluir o seu processo de recuperação. Agora, a pergunta que fica é: por que convocou? Para que tudo isso? Ibope? E para mim é satisfação de ego, é briguinha. E um outro detalhe, nesse intervalo de tempo, o tratamento que o Plata estava fazendo continuou sendo feito ou pausou para a Federação Equatoriana tomar atitudes diferentes? Pô, o Flamengo é o clube pagador, deveria ser respeitado nessa história. Seguindo com as notícias, galera, essa me dá um dissabor muito grande estar falando sobre o tema, de verdade. Mas tá rolando e a cada dia parece que o assunto vai ganhando um pouquinho mais de significado e importância. Bruno Henrique. Há 15 jogos, o jogador, além de não fazer um gol, não participa ativamente de nenhuma jogada que leve a um gol do Flamengo. Incrível, não? Pô, para quem via BH importantíssimo dentro de campo, entender o BH nesse instante é muito complicado. Mesmo com o Felipe Luiz muitas vezes colocando uma venda frente aos olhos e entendendo a importância do jogador. Para mim, a posição que ele executa dentro de campo hoje, o que diferencia ele do Pedro é que ele se mexe mais. Ele volta para ajudar o sistema defensivo e meio campo, coisa que o Pedro não faz. Verdade é essa. Fora isso, Bruno Henrique na última partida, por exemplo, a única coisa que fez foi reclamar e simular. Fora isso, mais nada. Talvez um pênalti de verdade tenha acontecido naquele empurrão que ele sofreu pelas costas. Do mais, não. Fora todo esse lado técnico, ainda tem o problema envolvendo o jogador nos tribunais, coisa que nem entra na história. Existem times do Oriente Médio interessados na contratação do atleta. Hoje, 34 anos, futebol dele bem baixo. Vamos ser sinceros, adoro o Bruno Henrique, mas ele não vem jogando há muito tempo, né? A verdade é essa. Com essas e outras, o Flamengo tem uma ambição nessa janela de meio de ano e de final de ano. E qual é? Reduzir o tamanho da folha salarial. E entendem que uma saída de BH seria benéfica nesse aspecto, até porque o jogador tem um salário dos mais altos dentro do clube e ainda poderia render alguma entrada financeira para o Mengão. Como são simplesmente hipóteses e aquelas investidas de mercado antes da abertura da janela, a gente só acompanha, mas o interesse de alguns clubes já começam a ascender em torno de Bruno Henrique. Situação complicada essa aí, né? Bastante. De olho. Bom, galera, e seguindo com as notícias, vamos falar agora de Rodrigo Muniz, porque o jogador pode render aí dinheiro ao Mengão. O Tottenham da Inglaterra está prestes a demitir o seu treinador e um dos nomes especulados para assumir o cargo é o do português Marco Silva, atualmente no Fulham. E caso realmente aconteça, Rodrigo Muniz pode ter uma transferência facilitada com a ida do treinador para lá. De acordo com o jornal Give Me Sport, o Tottenham já busca a contratação do jogador, independentemente de quem seja o novo treinador. O Flamengo fica de olho aí nessas movimentações, pois tem direito a 25% de uma eventual venda do atleta. Segundo informações, o Fulham exige
50 milhões de libras para liberar o jogador, algo em torno de 381 milhões de reais. Se for vendido mesmo por esse valor, o Fla teria direito a 12,5 milhões de libras, algo em torno de 95,2 milhões de reais. Vamos ver, né? É uma bolada aí pro Flamengo. Interessante, né? Seguindo com as notícias, JJ sai de um clube, começa aquela movimentação, principalmente da torcida do Flamengo, falando que JJ vai voltar para o Flamengo. Já conhecemos todo esse papo, não é verdade? Mas não foi bem assim que aconteceu. Ele já foi anunciado pelo Neom da Arábia Saudita e por lá ele promete movimentar os bastidores, com contratações para fortalecer o clube. Afinal de contas, JJ é isso, aonde ele chega tem que gastar, ele precisa de elenco. E entra na mira do clube árabe Everton Cebolinha. Já foram ditas várias vezes que tanto Everton Cebolinha quanto Michael estão na lista de jogadores que podem ser negociados. Há um tempo atrás, circula a informação, a gente nem trouxe isso aqui no canal, de verdade, que ele havia dito que gostaria de retornar ao Grêmio. Como, para mim, isso nunca passou de balela, a gente nem trouxe a notícia. Mas também sabe que o Grêmio tem interesse, só não tem dinheiro para bancar o salário do jogador. A possibilidade de se negociar o atleta com o clube árabe é bastante presente no dia a dia do Flamengo. Portanto, não se assustem se de repente aparecer nessa janela de meio de ano uma investida ou até mesmo a negociação para o Neon. Haja visto que hoje Everton Cebolinha também entra nessa nova regra do Flamengo de reduzir folha salarial. O jogador tem um rendimento mensal de R$1.200.000, coisa que para o Flamengo é pesado? É. Para os clubes árabes, não. Bom, galera, e para finalizar, não deu para o Fla Basquete. O Mengão foi derrotado pelo Franca na noite de ontem por 98-95 e caiu na semifinal do NBB. O maior vencedor do torneio, com 7 títulos, o Flamengo está fora de uma final pela 5ª vez. Bom, que pena, né? Agora é pensar aí nas próximas competições e na próxima temporada, quem sabe? Lamentável, dos 4 quartos o Flamengo só venceu um, o jogo foi para prorrogação e perdeu também, infelizmente. Trabalhar mais. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like e o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem... Juntos... somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem. Um excelente dia a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.